Lua Bianchi, seja muito bem-vinda com a coluna Moral Pedagogia, todas as terças-feiras aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. Inclusive, a gente está sempre fazendo corte ali da entrevista e colocando no nosso canal lá do YouTube, viu, gente? No Facebook e no nosso canal do YouTube, para você acompanhar depois também as entrevistas aqui com a nossa querida Lua. Boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E vocês, tudo certo por aí? Tudo certo por aqui. Diz uma coisa, tem live daqui um pouco? Tem, O que aham. você Vou vai falar sobre aprontar a nessa função de live? coordenadora pedagógica e as É. narrativas na escola. Vai ser bem legal. Aham. Então convida o Quem pessoal aí, quiser vai. acompanhar, né, lá pelo Instagram, na verdade, assim, não Hum, vai ser pelo meu Instagram, vai ser pelo Instagram da Bruna Jordan Asa. Mas uhum. se você entrar pelo meu, vai aparecer lá que eu tô numa live, daí é só clicar e acompanhar. Show de bola, Luá. Alô, minha querida, o que você preparou para hoje aqui na nossa coluna semanal? Então, Helen, eu Hum, fiquei pensando que eu estou estudando bastante sobre o desenvolvimento humano em geral, uhum, mas especialmente pela faixa etária dos pequenos. uhum. E eu acho que é bem interessante a gente conversar um pouquinho sobre cada uma das fases da vida do ser humano. E Sim. como é um assunto que demora, né, que leva tempo, eu pensei em a gente ir separando e cada semana falar sobre uma das fases. O que que você acha? Combinado, perfeito. Ótima ideia. Então tá bem. Então a gente vai começar pela fase mais legal de todas. Ai, saudade. Sim, a fase dos bebês, né? É Então, verdade. existem algumas correntes da cognição, da psicologia, da biologia, que separam em fases que geralmente a gente usa também na Base Nacional Comum Curricular, que é Uhum, o 0 a 3, depois 4 a 6 e assim uhum. por diante. Tá, Na verdade, muitas teorias separam dessa forma. Aqui a gente vai chamar de primeira infância. O 0 a 3 anos, a chamada primeira infância. Um tá. momento crucial e decisivo para a vida das crianças, né? Uhum. E Então, é assim, uma fase que geralmente. eles estão espoleta, né? Tudo acontece muito rápido, né? Sim, é exatamente isso. É a fase do desenvolvimento em que tudo acontece muito rápido. Só não acontece tão rápido que quando o feto está lá dentro da barriga da mamãe. É Porque verdade. lá sim as coisas acontecem rápido demais, né? É a fase mais rápida da vida da criança, né? Uhum, Mas depois, quando ela nasce, essa fase do 0 aos 3, ela é crucial para o desenvolvimento da criança e para o uhum. desenvolvimento humano. Os impactos que são gerados nessa fase são levados para o resto da vida da criança e da pessoa, né? Então eu acho muito importante falar sobre isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, o bebê ele precisa só de cuidado, né, e alimentação. Uhum. Sim, realmente, são as prioridades básicas, né? Então a criança está em segurança e ela ter alimentação. Mas não é só isso, Claro. né? Olha, porque os estímulos que você dá, que você proporciona para a criança nessa fase, o tipo de afetividade que você vai o vínculo, né, que você vai construir com essa criança nesse momento, ele vai gerar impactos futuros. Então é preciso que a gente pense sobre isso e reconheça um pouquinho as peculiaridades da faixa etária, para a gente não fazer a besteira de, por exemplo, deixar a criança muito presa, né, num lugar por medo, porque muitos pais acabam tendo filhos. Eu não sou mãe ainda, mas eu sei como que é, porque lido demais, né, com Uhum. pais e tudo mais. Então, em geral, o que acontece, né? As mães, os pais ficam muito preocupados com a segurança da criança e acabam tendo medo de deixar ela descobrir objetos, Sim, espaços, sim. barulhos, sons, coisas que são muito importantes para essa criança. Então, o que eu venho propor aqui, né, é que de repente os pais que vão agora entrar na fase com crianças dessa idade ou que têm crianças nessa idade, pesquisem um pouquinho sobre a pedagogia da Amy Pickler. Uhum. A Amy Pickler, ela é uma estudiosa, foi uma estudiosa que trouxe uma ideia de bebês muito diferente da que a gente está acostumado de ver. Uhum. Ela diz, por exemplo, Helly, que os bebês eles têm uma capacidade, uma competência para fazer coisas muito grande. Então, ela trabalha com a ideia de um bebê competente. Olha que Uhum. amor. A gente olha e fala assim: nossa, como assim, né? Um bebezinho tão indefeso, tão frágil. Para Amy Pickler, não. Para Amy Pickler, os bebês, eles são seres muito fortes e que Uhum. podem fazer muitas coisas.
Claro, ela tem toda uma abordagem, a abordagem Pickler, né, para quem tiver interesse. Ela tem uma abordagem, ela desenvolveu justamente para poder mostrar a importância do vínculo, a importância dos desafios motores, mas tudo isso feito de uma maneira muito específica, né? Não tratando a criança como uma criança maior do que ela é. Pelo contrário, tratando o bebê como um bebê, com as suas particularidades, mas ao mesmo tempo, sim, considerando esse bebê como já sujeito social. A partir do momento que veio para o mundo, é sujeito social. E aí, como que a gente vai se relacionar com ele? É incrível essa abordagem dela, para quem quiser conhecer. Ô, Luá, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa fase dos 0 aos 3 anos, ela é muito intensa, como você estava colocando agora há pouco pra gente, né? Então o bebê vai começar a se identificar com os sons, ele vai começar a reconhecer as vozes mais próximas, ele vai desenvolver os sentidos de uma forma mais plena. Daqui um pouco ele vai começar a se arrastar, vai começar a andar. E a gente sempre fica muito nessa questão que envolve os sentidos e as necessidades básicas, mas na verdade também há nesse momento aí um desenvolvimento cognitivo muito forte, né? Principalmente a partir ali de 1 ano de idade, dos 12 meses mais ou menos. Exatamente. Na verdade, assim, os estudos já comprovam que a capacidade da criança aprender e lembrar é desde as primeiras semanas de vida. Então, ela já tá aprendendo. Ela veio, já tá, opa, cheguei, já tô aprendendo, né? Quando os pais acham que a criança às vezes tá lá no bercinho sem fazer nada, pensa, nossa, né, que tédio. Ela tá fazendo muitas coisas já, ela já tá fazendo as primeiras conexões e esse momento é muito significativo. Então, o que acontece nesses primeiros 3 anos? Em relação ao desenvolvimento psicossocial, ela começa a aumentar o interesse por outras crianças. Então, aos pouquinhos, outras crianças, é ótimo que a criança conviva, por isso que a gente diz que a partir dos 2 anos mesmo, já é um momento muito bom para ela ir para a escola. E se ela não pode em casa ter o contato materno e paterno, é melhor que ela vá para a escola já desde antes, porque aí ela já está em interação, porque ela já é um sujeito social, né? Formam-se os vínculos afetivos muito fortes, então com quem ela vai ter os afetos, os primeiros afetos, é nessa fase, e com certeza ela leva esses afetos para toda a vida e vai torná-los como referência por boa parte dela. E ocorre a passagem da dependência para a autonomia. E essa autonomia, ela começa também a partir do momento que a criança chega. Então, de pouquinho em pouquinho, você consegue ir abrindo mais espaço para essa criança e ela vai conseguir se desenvolver melhor. Não é que, mas então a gente que tinha, né, que foi super protegido, se a gente for pensar assim, como que nossos pais nos trataram lá atrás, na nossa época de bebês, é muito diferente do que a gente vê hoje. Mas a gente ainda vê muitos pais reproduzindo esse mesmo formato. Da segurança absoluta, do medo em cima da criança, e enquanto ela tinha que estar fazendo a exploração dos movimentos livres e tudo mais, porque isso vai ter impactos, inclusive, no cognitivo, né? E às vezes não só com esse senso de proteção exagerado, mas também, Luá, mastigando tudo para a criança, né? Sem dar o tempo para que ela desenvolva suas ações, sua autonomia. Exatamente, esse é o ponto, né? A gente acaba achando que o bebê não tem competência para nada. E como a Pickler disse, o bebê ele é muito competente. A gente só tem que descobrir e saber no que ele é competente e no que não é. E por isso que ainda bem que existe muita bibliografia, a gente pode se embasar muito em estudiosos que viram exatamente isso, né? O que um bebê pode fazer e consegue fazer, dá conta de fazer tão pequenininho, mas que já está descobrindo o mundo e a gente precisa, né, entendê-lo. Ô, Luá, deixa eu te contar uma experiência. A Sofia, minha filha está com 7 anos, e o Cauê, né, enfim, foram crianças que foram para a escola muito cedo, mas muito cedo. E eu percebo hoje essa questão muito claramente, sabe? Questão do desenvolvimento afetivo, do relacionamento interpessoal, a questão até mesmo que envolve o aprender com o outro, né? O aprender com o outro, estar com o outro, conviver, é muito diferente. Às vezes você tem uma criança, e eu conheço algumas também, assim como você que trabalha em escola, que são verdadeiras bonequinhas de porcelana, né? Absolutamente protegidas, absolutamente sem contato com ninguém, tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de delimitar o espaço, tem dificuldade de saber o que é dela, o que é do outro, em dividir. Então, o quanto é interessante essa questão de colocar desde cedo na escola, de incentivar essa prática desse desenvolvimento de relações interpessoais, né? Exatamente, a socialização, né? Ela é característica básica de nós enquanto seres humanos. Então, a gente não pode poupar, né, a criança disso. Ela tem que ir para o mundo mesmo. Claro,
tudo, né, de acordo com a sua faixa etária, com o seu tempo, mas a gente tem que mandar a criança para o mundo, segurando na mãozinha dela, mas vamos, né? Vai! Então tem muitas coisas para as crianças experimentarem, tem muitas coisas que elas podem chegar com 3 anos e meio já fazendo, que não chegam em geral, é muito triste a gente ver crianças assim, totalmente paralisadas, né? Heterônomas, então elas não dão conta mesmo, assim, de fazer pequenas coisas, de resolver pequenos problemas, elas travam. Por quê? Porque os pais, durante os primeiros 3 anos de vida, que eram tão impactantes para isso, fizeram tudinho pela criança, como você falou. E aí não deram espaço para essa criança ser, para essa criança fazer, para essa criança tentar e errar, começar a lidar com as frustrações que vêm, né? Então tudo isso é fundamental para que a gente tenha adultos mais seguros, pessoas mais autoconfiantes, e aí a gente vai ver diferenças bem grandes para nossa próxima sociedade, né? Para nossa nova geração. Ei, Aluá, só repete para mim o nome dessa pensadora importante, Amy Pickler, né? Amy Pickler, isso. Tá. O Pickler é P-I-K-L-E-R. Se você colocar Pickler ou abordagem Pickler, vai aparecer muitas coisas na internet e com certeza tem muita coisa legal sobre ela. Eu ainda não fiz nenhum vídeo. Eu tenho uma colega minha que é especialista na abordagem Pickler e eu já chamei ela para fazer um vídeo comigo no canal. Ainda não tem, mas assim que tiver eu compartilho com vocês também. Obrigado, minha querida. Boa semana para você e ótima live daqui um pouquinho, viu? Obrigada, valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.